Esse é o Café com Sêmios do número 158 e o tema é preceptores que falam de política. Então, só para começar, a minha opinião é que preceptor e professor não deve falar de política. Em quase nenhuma circunstância. Tem aqui o meu querido amigo Felipe Moura Brasil presente na live e ele vai concordar comigo. Eu acho que ambiente de ensino, ambiente universitário, deve-se falar de medicina e não de política, mesmo porque professores de medicina não é porque sabem medicina que têm capacidade de analisar as nuances do dia a dia, visto que política é um assunto que tem uma diversidade imensa, gigantesca, de nuances que não cabem ao médico. Eu adoro uma entrevista do Elvis Presley em Las Vegas, quando perguntam para ele sobre a guerra do Vietnã e a resposta dele é: sou apenas um entertainer. Então, eu aqui estou para cantar. E as opiniões que eu tenho sobre a guerra do Vietnã, eu mantenho para mim mesmo. É por isso que o Elvis é um gigante. Além dele cantar muito bem, ele sabe se posicionar nesse sentido. Porém, eu queria ensinar vocês, alunos, a como se comportarem diante de preceptores que falam de política. Primeiro, você tem que olhar para esse sujeito e entender que ele tem uma intenção positiva, de modo geral. Tá? Ele tem ali, e a linha de argumentação dele provavelmente tem uma boa intenção, que é a intenção positiva. Todo o argumento ele precisa ser rastreado através das intenções positivas. Então, ainda que o sujeito pense diferente de você, do ponto de vista político, ainda que ele traga uma opinião política diferente e divergente do que você pensa, isso não invalida o que ele vai te ensinar de medicina depois. Tá? Então é normal, e o C.S. Lewis fala isso na Carta de um Diabo a Seu Aprendiz, por exemplo, que às vezes você olha para uma pessoa e pelo jeito que ela ri, ou pelo furinho no queixo que ela tem, ou pelo bigode, talvez você já cria uma implicância e você decide se afastar. Não faça isso. Não é porque o sujeito é do outro lado que ele não vai te ensinar medicina. E quantos atritos são causados em ambiente de ensino, de sala de aula, enfim, de atenção à saúde, porque cria-se aí uma barreira e uma hostilidade em cima de impressões políticas. Isso é muito ruim. Eu vivi isso na prática em faculdades federais, eu vivi isso... Aqui na faculdade de UBA é bem menor, né, esse drama. Mas na federal isso é um pouco mais acentuado. E você acaba que você perde ali na verdade, o aluno, principalmente, ele perde ali um pouco ele passa a não dar autoridade para um sujeito que normalmente se expressa muito mal com uma intenção positiva, né? Porque é isso que acontece. Muitos preceptores ou professores que vão se posicionar, posicionar e emitir as opiniões políticas dele, ele vai se expressar muito mal, ele vai, de repente, pegar uma frase feita, dita em 2019, e vai falar aquela frase, sendo que ele ignora completamente que tudo que aconteceu ali, de 2019 para cá, enfim, aquilo soa mal, ele também não sabe explicar, e ele traz ali os sentimentos que ele tem, que ele cultiva dentro dele, buscando algo melhor para todo mundo, e acaba que cria-se um conflito muito grande nos ambientes, né? Então, o primeiro ponto que eu sugiro para vocês é que não retruquem, né? Primeiro, entendam que há uma intenção positiva de ambos os lados. Segundo, não retruquem. Entendam que a questão política, secular, né, circunstancial, ela é passível de opinião, né? Então, de fato, isso é uma questão opinável. E o sujeito tem o direito de ter a opinião dele. Tá? Eu só acho que não cabe, aí é uma opinião minha, né, ao preceptor falar de política no ambiente de ensino, no ambiente de sala de aula, porque isso é muito triste, porque isso faz com que ele também possa perder esse tipo de autoridade que ele tem que ter diante de um aluno, né? E aí você imagina, um cara que sabe medicina pra caramba, um cara que pode te ensinar um monte de coisa, um cara que está ali, tem uma vasta experiência clínica, e ele invalida aquilo tudo, né, diante de você, porque você, no final das contas, é livre para dar relevância a quem você quiser. Ele invalida aquilo tudo ali porque ele emite uma opinião contrária ao que você pensa, né?
E eu vejo isso o tempo todo acontecendo, né? Que acaba que o aluno ele começa a se guiar ou a ser guiado por ali patotas que falam exatamente a mesma coisa, patotas que têm ali a mesma opinião e que exigem 100% de concordância, né? E, enfim, nesse ambiente onde a exigência é de 100% de concordância, você acaba perdendo a sua individualidade, visto que nessas bolhas políticas que se formam, você pode eventualmente concordar com alguns pontos de uma, concordar com alguns pontos de outra, e formada a bolha, isso não é mais permitido, né? Então, quando isso se forma no ambiente de ensino, principalmente, acaba que você fica com um embotamento da inteligência, já que você vai ser lacrado, né? Lacrado não no sentido de lacração, mas você vai ser fechado, você vai ser empacotado numa bolha, você vai viver naquilo ali e vai começar a defender tudo que vem daquela bolha. E isso é um outro movimento que a gente tem que entender. Por exemplo, quando você se identifica inicialmente com uma pessoa, com um político ou enfim, ou qualquer outro tipo de pessoa, porque ela fala de forma sentimental e te toca em pontos que te agradam, em pontos que você concorda e que para você são irrefutáveis, você automaticamente cria uma simpatia por essa pessoa ou por esse grupo. E aí você vai, durante algum tempo, defender essa pessoa ou esse grupo. Depois que você vai defendendo esse grupo ou essa pessoa por um tempo, você começa a nutrir um sentimento por tudo aquilo ali e vai crescendo dentro de você um advogado interior também. E esse advogado interior que vai crescendo dentro de você, ele vai estar pronto para defender essa pessoa, esse grupo, caso eles errem. E aí você começa, primeiro, por conta de uma simpatia inicial, criada por, aparentemente, uma sequência de ideias que despertam um bom sentimento em você. Primeiro você cria aquela simpatia, você escolhe aquele grupo, aquela pessoa, aquela patota. Depois, caso aconteçam imoralidades que venham do grupo, da pessoa, da patota, você já tem um advogado interior que vai tentar justificar a pessoa, o grupo ou a patota por qualquer coisa que eles fizeram. Isso é muito ruim, porque isso é justamente o que não se faz no meio acadêmico, né? Se a gente for seguir o mesmo rigor médico que a gente segue, por exemplo, com a medicina baseada em evidência e com o caso a caso da clínica médica, né, a gente faria o contrário disso na hora de ter uma opinião política, né? A gente teria que estudar profundamente o assunto, a gente teria que não tomar partido de uma doença ou de uma condição e entender que, às vezes, as coisas são diferentes da maneira que a gente pensa. Todo o raciocínio clínico se quebra a partir do momento que há uma paixão política, né? Então, a minha sugestão, bem profunda mesmo, é que vocês não se envolvam em política nos ambientes de ensino, porque isso é muito deletério para a sua inteligência. Você pode virar um baita de um médico diagnosticador e um baita de um médico sentimental em torno de quem você acredita que defende as mesmas bandeiras que você. Tá? Mas isso é só uma opinião, isso não é isso não é um fato, né? Como eu posso dizer, isso não é algo que eu defenda que todos sejam assim, mas é uma opinião pessoal minha, por isso que eu não falo de política em sala de aula, não falo de política em rede social, visto que esse assunto cabe só a mim e eu não sou um especialista do assunto. Também não acredito que isso seja omissão. Também não acredito de forma alguma que seja papel de todos falar de política. Muito pelo contrário, né? Você falar de política e você não estudar política, né? Apenas se guiar por mensagem de WhatsApp ou por, sei lá, factoides que aparecem, você está sendo absolutamente leviano. E nessas guerras entre as bolhas, fala-se muito em omissão, né? Já que você não fala disso, você está concordando, né? O tal do silêncio dos bons. As pessoas extrapolam o silêncio dos bons a qualquer situação onde alguém que ela gostaria que tivesse a mesma posição dela simplesmente não fala sobre aquilo. Beleza, galera? Um abraço a todos. Hoje eu atrasei um pouquinho na live, porque eu estava na missa, e a missa também atrasou um pouco. E na segunda que vem a gente volta. Um abraço a todos e até.